Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Gleison. Boa noite, professor. Tudo bom? Joia. Eu falei assim, eu acho que o professor não vai começar agora, não. Eu estava aqui pensando, já passou 7 minutos. Eu falei, será que você vai pois começar é. agora? Não? Eu esperei mais um pouquinho para ver se entrava mais gente, mas pelo visto não. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não é esse que eu quero. Tela cheia. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, nesta unidade, nós iremos trabalhar a questão da avaliação em larga escala. Mas antes disso, eu quero fazer uma pequena revisão aqui com vocês da unidade anterior. Primeiro, nós vimos que o ato de avaliar é um reconhecimento comum e útil para quê? Primeiro, porque os estudantes conheçam o seu próprio desempenho dentro do processo de ensino-aprendizagem. Também para que nós, docentes, verifiquemos qual as aprendizagens dos estudantes estão sendo adquiridas ao longo do processo. Para que o docente também consiga aferir o resultado do seu trabalho. E, de forma mais macro, para que as políticas públicas tenham um norte, né? Saber para onde ela vai, o que ela está, né, fluindo, por onde ela está fluindo, se ela está indo num caminho bom, se ela está indo num caminho ruim, se ela está indo num caminho mais ou menos, e a partir daí fazer estratégias, né, para melhorar o que está sendo desenvolvido, ou dentro das políticas públicas para ver no que está bom e continuar, porque a gente sempre fala que aquilo que está bom a gente inova, mas a gente não modifica. Aquilo que está bom, a gente não se mexe, né? Isso a gente leva para a vida. E dentro das políticas públicas é a mesma coisa. Então, nós precisamos aferir, entender o macro da coisa. E aí, nós verificamos também os tipos de avaliação, que aí eu bato muito dentro dessa tecla, que esse tipo de avaliação vai servir para vocês. Vocês precisam ter isso na ponta da língua de vocês. O que é uma avaliação diagnóstica, o que é uma avaliação formativa, o que é uma avaliação comparativa e o que é uma avaliação somativa.
Lembrando que a avaliação diagnóstica, ela é usada pelo professor no início do processo, para verificar qual o caminho que ele vai seguir e aferir quais são os conhecimentos prévios que os alunos possuem sobre uma determinada temática que ele vai abordar, seja naquele dia específico, seja no bimestre, enfim. É justamente eu diagnosticar quais são os elementos que eles têm, que eles possuem. E é aquilo que eu sempre falo, gente, se vocês lerem em algum lugar, sempre a gente vai cair nisso, a gente vai ter lá Cora Coralina falando que o bom professor, a gente pega muito essa frasezinha, essas frases feitas, quando é dia do professor, né? Dia 15 de novembro, que ela fala lá, o bom professor é aquele que transfere seu conhecimento, né? Adoro Cora Coralina, entretanto, essa terminologia transferir conhecimento não se usa mais, 15 tá? de outubro, professor. Hã? De novembro, 15 de outubro. 15 de outubro, perdão, 15 de novembro. 15 de novembro é a proclamação, né? Proclamação da República. E aí, o que a gente tem dessa questão de transferir conhecimento? Professor não transfere conhecimento, professor constrói conhecimento junto com seus estudantes e reconstrói conhecimento. Ninguém é isento de conhecimento, absolutamente ninguém. Nem dos pequenininhos e nem os mais velhos, os jovens, os adultos e os idosos, né? Todos nós temos um pequeno conhecimento de alguma coisa. O que nós fazemos é ampliar esse horizonte sobre uma determinada temática, aprofundar a parte empírica, talvez, da coisa, a parte teórica, como ela é estudada, como ela é conceituada, mas ninguém é isento de conhecimento. Então, o professor não transfere conhecimento, que isso vocês guardem. Se vocês verem alguma questão de concurso público, de algum lugar assim, dentro onde vocês forem atuar, que o professor transfere conhecimento, isso é uma mentalidade lá da década, não digo nem da década, mas eu digo do período medieval, né? Ainda no início do século XIX, meados do século XX, mais no século XXI, a partir da LDB, nós construímos conhecimento. Temos a avaliação formativa. Essa avaliação formativa, ela vai ver como esse processo vai ser abordado, como essa aprendizagem, como ela começa, como ela é realizada dentro do período, seja naquele dia da aula, seja no bimestre, seja no semestre, seja que como eu estou fazendo com vocês, né? Aqui, na primeira unidade eu questionei a vocês. O que é a avaliação para vocês? Né? Já coloquei isso lá no fórum de apresentação. O que vocês entendem por avaliação? Vocês sabem o que é avaliar, todo mundo sabe o que é avaliar. Nós fazemos isso desde quando nós estamos no útero da nossa mãe, né? Então, quando a gente fala de avaliação, nós já temos o processo, já fazemos isso. O que nós estamos fazendo aqui com o processo de avaliativo, entendendo a avaliação, é a parte empírica, científica, como ela se faz. Qual é a intencionalidade dela? Aprofundando esse conhecimento que nós já temos, né? Seja um conhecimento do senso comum. Então, ela vem trazer aí quais são os elementos que eu posso trabalhar e a forma, por isso que a palavra vem avaliação formativa, e a forma como eu vou abordar uma determinada temática. E também nós vimos aí a avaliação comparativa e a avaliação somativa. A avaliação comparativa é aquela que, por exemplo, eu estou trabalhando uma determinada temática, um determinado conteúdo, e eu verifico quais são os conteúdos que os alunos atingiram no final daquela temática trabalhada, no final daquele conteúdo trabalhado. Eu vou lá e faço uma avaliação pontual naquele dia, naquele bimestre, naquele semestre, que eu tento ali fazer essa comparação. Então, eu comparo como ele chegou com o conhecimento e como ele saiu naquele dia, naquele semestre, naquele período, com o conhecimento mais aprofundado nessa reconstrução de conhecimento. E nós temos a que mais conhecemos, que é a avaliação somativa, que é aquela avaliação que tenta quantificar e que tenta também atribuir uma nota, uma pontuação para o aluno, né? Dando ali é como se eu fizesse uma recompensa do conhecimento que ele construiu e reconstruiu ao longo da sua trajetória. Nós estamos acostumados a isso, a avaliação somativa. A avaliação somativa, e eu sempre bato na tecla, professor, é errado eu usar a avaliação somativa? Não, não é.
tá? Mas o que a gente sempre bate na tecla é que não se deve utilizar somente a avaliação somativa. Eu tenho que analisar todo o processo, desde o diagnóstico inicial, desde o processo formativo, desde o processo comparativo, e ali aferir uma pontuação, até para que isso facilita muito dentro do nosso planejamento, como nós estudamos o que é o planejamento, de forma bem simples, para a gente saber quais são as etapas, é eu poder ter uma análise crítica e poder até mensurar para o aluno o que ele atingiu e o que ele não atingiu. A avaliação somativa ela é muito utilizada nos exames, que é o que a gente vai tratar aqui agora, dos exames. Quando eu falo de exame, não é a mesma coisa que eu estar tratando de uma avaliação, tá, gente? A avaliação é o processo de aprendizagem. Um exame que utiliza aí, a gente, quando faz concurso público, nós somos avaliados de forma somativa, porque eu sempre gosto de utilizar esse exemplo. A gente vai ser sempre beneficiado a partir da pontuação que eu atingi. Então, por exemplo, o Enem é um exame. Se eu tiro uma nota melhor do que um colega meu, eu vou ter uma recompensa que é o acesso, por exemplo, à educação superior, numa universidade pública, ou ainda acesso às políticas públicas da educação superior, como, por exemplo, o financiamento da educação superior, que é o FIES, ou o ProUni, ou uma bolsa numa instituição privada, que aí ele tenta ranquear porque você está competindo com outros pares. Então, isso serve para ranquear, tá? Então, isso nos exames é muito utilizado a avaliação somativa. Apesar de, dentro dos exames, existir uma metodologia ali por trás, né? Como eu falei na aula anterior, nós, quando estamos fazendo o exame, nós não estamos fazendo um processo meramente no sentido de colocar se está certo ou está errado. Existem metodologias que a gente vai tratar até, eu vou trazer aqui para vocês, já até comentei com vocês que nessa última aula que nós vamos ter na semana que vem, eu vou trazer uma convidada, que é a professora Michele, que foi organizadora do Sistema Permanente de Avaliação aqui do Distrito Federal, né? E ela vai pedir para ela explicar como é que é essa metodologia dentro do processo avaliativo. O que é uma teoria de resposta ao item, o que é uma matriz de referência, e o que isso significa dentro desse contexto da avaliação macro, que é para a gente estabelecer e entender as políticas públicas e entender qual o norte, o sentido que é a educação, a qualidade da educação, né? Para a gente aferir a qualidade da educação. E aí, até aqui, eu pergunto, vocês têm dúvida com relação ao que eu falei até aqui, sobre avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação comparativa e avaliação somativa? Não briguem, sim ou não? Podem dizer, gente. Uma pergunta. Tá, tô vendo aqui o chat. Gleice falou que tá tudo bem até aqui, professor. Tudo bem, tranquilo. A Ana, ok. E aí a gente vai entrar aqui, pessoal, no que a gente chama de avaliação em larga escala, né? Especificamente, nós iremos abordar aqui o sistema de avaliação da educação básica num contexto mais macro, né? O que é o sistema de avaliação da educação básica, o famoso SAEB? Ele é um conjunto de avaliações realizada em larga escala. Quando eu falo em larga escala, eu não estou avaliando uma turma específica, eu estou avaliando uma rede como um todo. E aí, quando eu falo de uma rede, eu estou falando de uma rede municipal, estou falando de uma rede estadual, eu estou falando de uma rede nacional. O SAEB, por exemplo, é uma avaliação em larga escala, porque ela avalia todo o Estado brasileiro. Eu tento aferir, o Ministério da Educação tenta aferir para poder ter subsídios para verificar a qualidade, que caminho está a educação brasileira, verificando quais são os mecanismos que estão dando certo, quais são as regiões que as políticas públicas estão dando certo, tá? E aí eu botei, por exemplo, um contexto histórico
histórico que eu trouxe aí para vocês dentro dessa unidade 3. E a gente precisa resgatar um pouquinho isso. E a gente precisa voltar alguns anos ali atrás para a gente entender o que é esse SAEB. Então, a gente vai ter lá em 2007, especificamente em 2017, a constituição da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada no ano seguinte, no ano de 2018, e ela sendo homologada, ela foi implantada, tá? Isso no ensino fundamental, nos anos iniciais. Logo em seguida, eu vou ter outras etapas, que eu posso dizer, que ela vai também tentar trazer essa homologação, essa introdução da BNCC para outras modalidades, como, por exemplo, o ensino médio. E aí o Estado disse, olha, a partir do momento que ela foi homologada, você tem um prazo determinado para reformular o seu currículo. Lembrando que a intencionalidade da BNCC não está ligada a nenhum partido político e não está ligada a nenhuma ideologia. Ela já estava prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, o que eu brinco, que eu falo que é a nossa Bíblia, a Bíblia de quem atua na área da educação, que diz que competirá ao Estado a criação de uma base nacional comum. Por que isso? Em virtude da grande territorialidade do Brasil, né? Aquele velho movimento migratório que nós conhecemos dentro do nosso contexto histórico, né? Que as pessoas saem de uma região, principalmente saíam da região rural para vir para os grandes centros urbanos, para as capitais, e nessa transição, nessa movimentação, fazendo esse processo migratório, ou até mesmo, eu não falo nem de um estado para outro, mas até mesmo dentro de escolas do mesmo estado, do mesmo município, percebia que não se seguia um currículo que fosse comum àquela etapa, àquela modalidade. Então, o que a gente tenta com a Base Nacional Comum Curricular é fazer uma equidade dentro dos conteúdos, dentro das temáticas estudadas, dentro do processo de organização do processo de ensino-aprendizagem, para que nenhum aluno saia prejudicado relacionado ao conteúdo. Entretanto, porém, todavia, a BNCC permite que aquilo que a gente fala, que são os valores regionais, que podem ser incluídos dentro do contexto de cada estado, dentro de cada município, de acordo com a sua regionalidade, de acordo com as suas características, sua identidade própria, como, por exemplo, as festas culturais, enfim, daí por diante, né? Então, a gente tem essas características que são próprias da região e que a BNCC permite, né, como uma habilidade específica desse conhecimento que pode ser e deve ser introduzido dentro dos currículos municipais, estaduais e até aqui distrital, no caso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, a gente vai ter, dentro do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional, as etapas que vão ser avaliadas. Eu vou ter a avaliação da educação infantil, né? O que é avaliado, né? Dentro da creche, por exemplo, da pré-escola, dos anos iniciais. São os dados coletados do censo, né? Mas alguns outros dados em relação ao número de vagas, por exemplo, de alunos que evadiram, de alunos que matricularam, de alunos que progrediram de uma série para outra, de um ano para outro, né? Então, a gente vai ter essa aferição dentro desse sistema de avaliação, que é o que a gente chama também de dados contextuais. E como isso é avaliado, esses dados contextuais? A partir de questionários. Então, por que isso, professor? Não basta eu, dentro do processo avaliativo, tomando como exemplo, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do nosso cotidiano. Se nós acordamos um belo dia e falamos assim, melhor, antes de acordar, né? Quando a gente vai dormir, que nós, quem é religioso, vai lá, faz sua oração, agradece, faz seus pensamentos positivos, faz pedidos para o dia seguinte e organiza mentalmente tudo o que vai acontecer no dia seguinte. E nesse mesmo momento, você faz uma avaliação de tudo que você tinha programado para o seu dia e que você não conseguiu alcançar. E aí, por exemplo,
eu me programei aí a chegar no meu trabalho às 8 da manhã, né? Para chegar no meu trabalho, eu precisei pegar um ônibus, eu precisei ter meu carro abastecido para poder movimentar, eu precisei ter uma bicicleta, enfim, ter um meio de locomoção ou até mesmo ir a pé para o meu local de trabalho. Só que aconteceu que no meio do percurso eu tive alguma interferência e não consegui chegar cedo ao meu trabalho às 8 como eu tinha programado, né? Eu não consegui por quê? Por eu estar de carro, eu posso ter pegado um engarrafamento. Por eu estar de ônibus, o ônibus pode ter quebrado. Por eu estar de bicicleta, a corrente da bicicleta pode ter saído e que fez eu atrasar. Enfim, N fatores. Então, esses fatores que não estavam previstos, eles devem ser considerados como dados para dizer se o processo de você chegar no trabalho foi positivo ou foi negativo. E se foi negativo, de você não ter alcançado o horário estabelecido, por que isso aconteceu? Aconteceu por motivos diversos, que extrapolam, sobrepujam como eu posso dizer, o seu planejamento, né? Aconteceu um problema no meio do percurso. Então, houve um contexto aí que não permitiu que você chegasse ao seu trabalho às 8 horas da manhã. Da mesma forma, isso acontece com o processo de ensino-aprendizagem. Nós temos aí, por exemplo, a língua portuguesa e matemática, que é o norte do sistema de avaliação da educação básica. Apesar que nós vamos falar daqui a pouquinho, de terem agora tentado, né, de forma amostral, incluir outras disciplinas, outros conhecimentos, como, por exemplo, ciências da natureza, ciências humanas, dentro do processo de aferição, mas português e matemática, tanto no SAEB como em avaliações internacionais, como, por exemplo, o PISA, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na próxima aula, a gente vai perceber que essas duas disciplinas são as que são cobradas, são as que são o norte para o processo avaliativo, que são as bases, né, para a formação do cidadão, para a formação da pessoa como um cidadão completo e pronto para o mundo do trabalho. Obviamente que só isso não supre a necessidade e não prepara o indivíduo para um determinado caminho que ele vai seguir da sua vida profissional, né? Então, a gente tem esses elementos. E aí, quando eu falo de dados contextuais, esses dados contextuais dentro do processo de ensino-aprendizagem, não adianta eu dizer só que o aluno aprendeu ou não aprendeu determinada disciplina, no caso, português e matemática. Eu preciso verificar qual era o contexto que meus alunos estavam inseridos. Qual era o contexto que a minha escola estava inserida, né? Até porque não adianta eu vir com um discurso, e a gente escuta muito isso, principalmente na rede pública de ensino, profissionais da área da educação falar assim, olha, meu aluno não foi bom no SAEB, não tirou uma nota boa, minha escola não tirou a nota boa, ou um diretor falar, utilizando de elementos dando a seguinte justificativa. Minha escola não foi boa, não tirou a meta alcançada, né? Porque o SAEB é estabelecido por metas, que a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Então, eu tenho metas a ser atingidas dentro desse processo avaliativo. Não foi porque eu não tenho laboratório de informática. Não foi porque eu tenho um rodízio muito grande dos profissionais da educação na minha escola. Eu tenho muitos professores que são contratos temporários. Então, não permite que eu dê uma continuidade dentro da proposta, da política pedagógica da escola. O famoso PPP que a gente viu lá na unidade 1. Então, isso dificulta, e eu não consigo criar uma identidade. E aí, com os dados contextuais, quando eu tenho esses dados contextuais, eu consigo verificar se isso realmente foi um elemento que interferiu no processo avaliativo. E aí a gente tem a gente consegue quebrar muitos paradigmas dessa fala de gestores, de professores, dizendo que a culpa não é dele, a culpa não é da escola, a culpa é do aluno, jogando a culpa como se fosse do aluno, ou ainda jogando a culpa como se fosse
de um agente superior, no caso, Secretaria Estadual de Educação, no caso, Secretaria Municipal de Educação. Aqui em Brasília nós temos as regionais de ensino. Ah, é porque não tem uma infraestrutura. Ah, porque minha escola não tem acesso à internet. Ah, por isso e por aquilo. Entretanto, ao passo que, quando eu pego esses dados e faço essa aferição e vejo que uma escola que não possui também essa infraestrutura que é alegada como elemento de não poder ser balizadora para o progresso do ensino-aprendizagem, eu vou verificar que essas escolas conseguem alcançar muito mais do que a meta estabelecida. Então, cai por terra esse discurso. Ao passo também que, se eu verificar que a maioria das escolas, por exemplo, eu pego o Ministério da Educação e verifico, olha, dentro do estado do Norte e Nordeste, eu tive uma nota inferior à das escolas, por exemplo, do Sudeste, né? A do Centro-Oeste. Brasília é o 5º lugar de melhor índice de avaliação aí do SAEB. E aí, eu vou verificar, por exemplo, que lá no Ceará, que está lá no Nordeste, teve um índice muito melhor do que, por exemplo, o Sudeste, do que o próprio Distrito Federal. E o que leva o Ceará, por estar na região do Nordeste ali, ter uma nota melhor do que alguém que está no Sudeste ou no Centro-Oeste, que está mais, né, provido de recursos, que tem maior urbanização, maior arrecadação de impostos que podem ser integralizados ao investimento da educação. Então, isso cai um pouquinho por terra. O que eu quero dizer aqui para vocês é que a avaliação não pode levar em consideração somente o conhecimento adquirido pelo aluno, mas todo esse contexto em que a escola está inserida, todo o contexto que uma rede escolar está inserida, ok? E aí eu vou ter, por exemplo, no ensino fundamental, a avaliação do 2º ano e do 5º ano. Ah, professor, então dentro do SAEB eu não avalio as crianças de todos os anos? Não. Eu avalio as crianças no 2º ano. Por quê? Porque, segundo a BNCC, as crianças deverão sair alfabetizadas, que antes era a partir do 3º ano, mas agora foi para o 2º ano, deverão sair alfabetizadas, deverão saber ler e escrever. Então, eu preciso aferir essa etapa. Eu pego o que ele aprendeu no 1º e no 2º ano, e no final do 2º ano eu faço essa avaliação. E vou aferir se ele alcançou a habilidade que estava previsto lá na BNCC do 2º ano, que era o quê? Saber ler e escrever. No 5º ano, tenho outras habilidades. Essas outras habilidades eu vou aferir. Opa, a criança no 2º ano, ela já saiu sabendo ler e escrever. No 3º e no 4º ano, eu vou ter outras aprendizagens que não está focada tanto na alfabetização, no letramento. Eu vou ter a introdução aí, por exemplo, de conhecimentos geográficos, que a gente chama de ciências da natureza e ciências humanas. Eu vou ter conhecimentos voltados para a área da história. Eu vou introduzir elementos da minha regionalidade, que eu falei anteriormente, que é previsto na BNCC, que ela dá autonomia para as escolas. Então, são esses outros elementos que eu vou captando a cada 2 anos, e no 3º ano eu faço essa aferição do conhecimento adquirido, construído ao longo da sua jornada escolar. E eu vou ter também a avaliação no 9º ano. Aí, no 9º ano, hoje, o que é avaliado? Eu já tenho uma avaliação, para além de matemática e língua portuguesa, eu tenho uma avaliação de ciências humanas e ciências da natureza, que os estudantes já tiveram subsídios suficientes para terem elementos para podermos aferir o conhecimento. Apesar de ciências humanas e ciências da natureza ainda está sendo avaliado de forma amostral, não censitária. Censitária é quando todas as escolas e todos os alunos do 9º ano são avaliados. Ainda nós estamos no processo de ciências humanas e ciências da natureza, no processo avaliativo, de forma amostral. O INEP, que é o responsável pela avaliação, ele ainda não conseguiu alcançar essa avaliação de forma censitária para todos nesses 2 componentes curriculares,
que são ciências humanas e ciências da natureza. E eu vou ter também a avaliação, dentro do SAEB, do ensino médio. Eu não avalio o primeiro ano, olha, perceba, eu avalio o começo da minha jornada escolar, né, segundo ano, para verificar se eu fui alfabetizado no final do segundo ano, avalio o final dos anos iniciais, que é o quinto ano, que aí eu quero fazer essa pergunta para vocês, já devem ter ouvido falar nisso. Quais são os anos, e aí vocês podem chutar aí, quais são os anos que as crianças reprovam mais, são mais retidas? Vocês sabem me dizer? Já ouviram falar disso? Ou você... Professor, eu acho que é no quinto ano. Quinto ano? Por que no quinto ano? Ó, a minha filha, eu conversando com uma professora, ela disse que o primeiro ano, o segundo ano não reprova, mas o terceiro reprova. O quarto ano não reprova. O quarto ano não reprova, mas o quinto ano reprova. Exato. E no ensino médio, no ensino fundamental, já o sexto ano não reprova e o sétimo reprova. É tipo isso, né? É, tipo isso, exatamente. Mas eu vou te dizer, o que estudos vêm dizendo com relação a isso, Ana? Olha só, e é fato isso, tá? No quinto ano, que hoje é considerada a quarta série, os alunos têm a retenção muito grande, por quê? Se a gente pega os dados do censo da educação, vocês vão ver lá que tem muitos alunos que são retidos nessa faixa etária, nessa etapa de ensino. Por quê? Porque existem vários processos aí, processos sociais especificamente. É o momento em que o aluno sai de uma realidade e entra em outra. É o momento que o aluno sai do papel onde ele deixa de chamar a professora, o docente de tia, e começa a ser obrigado pelos seus pares de chamar de professor. Aí já é um choque muito grande para esses estudantes. Para além disso, ele não tem mais só a referência de um único personagem, que é o papel da tia ou da professora ali. Ele tem as subdivisões de matéria. Não é só ele não tem que atuar dentro do processo de ensino-aprendizagem com um único professor, mas com vários. Eu tenho professor de matemática, que é diferente da professora de português, que é diferente do professor de geografia, que é diferente do professor de história, que é diferente do professor de educação física. Até a educação física, que nos anos iniciais, é a mesma professora que vai trabalhar lá a questão da psicomotricidade, tá, na brinquedoteca, tá, no recreio, né? Agora eu tenho um professor de educação física hoje nem mais, mas antigamente acontecia até que era no contraturno. Não sei se vocês pegaram. Exatamente. Era isso, Professor, né? E é engraçado, né? Eu tenho duas filhas. Quando elas mudaram, o senhor está falando aí, não é mais recreio, é intervalo. Aí eu falava, e como é que foi o seu recreio? Não, não é mais recreio, não, é intervalo. É intervalo. Eu não tenho mais uma matéria, tipo 4, 5 matérias com um professor. Agora ela tem 11 matérias, cada um com um professor. E aí você tem toda uma organização que agora você precisa saber qual que é o horário da aula. A aula começa em tal horário com esse professor, você tem que saber se organizar. Então, um problema aí no sentido de organização e de amadurecimento de responsabilidade que até então não era cobrado. E isso justifica muito esse processo de retenção, que muitos alunos não possuem maturidade. Gente, por mais que a gente queira, que a gente ache natural, mas vocês precisam ter isso em mente. A escola é um espaço para todo mundo, mas é uma escola com espaço, é um espaço com pessoas diferentes. Pessoas que possuem processos cognitivos diferentes, pessoas que possuem estruturas familiares diferentes, pessoas que possuem situações econômicas distintas. Então, eu não posso querer que todas as pessoas consigam e alcancem o mesmo processo de amadurecimento uma das outras, porque cada um tem sua contextualidade, percebam isso, cada um tem sua contextualidade.
às vezes não é culpa do aluno. Às vezes tem outros dados, da mesma forma que a escola é avaliada, que ela justifica, olha, não tenho infraestrutura, não tenho isso, tenho não sei o quê, dentro da nossa cabeça é a mesma coisa. Sabe? Muitas vezes, por exemplo, até quando a gente termina o ensino médio, nós não estamos preparados para a educação superior. E eu digo isso por experiência própria, tá? Quando eu terminei minha primeira graduação, muito cedo, por sinal, aos 20 anos, eu saí da minha graduação, licenciatura em História, dizendo assim, cara, eu não me considero uma pessoa formada. Não me considero uma pessoa preparada para assumir uma sala de aula. Apesar que eu já estava em sala de aula, eu acho que isso favoreceu. Mas mesmo assim, eu ainda tive esse problema. E aí a mesma coisa acontece com um adolescente que, por exemplo, já no primeiro ano do ensino médio, ele já tem que decidir sobre sua vida profissional. Que ele já tem que decidir o que vai ser como professor. Ah, eu quero seguir a carreira de médico. E muitas vezes não é ele que escolhe. E muitas vezes ele se torna um profissional infeliz. Assim, né? E aí, a minha sorte grande foi que eu me descobri dentro do processo educacional, dentro da educação. E fui fazer outra licenciatura, que é a pedagogia. Mas nem todo mundo tem isso. E somente dentro da minha prática docente que eu fui interiorizar o que é ser docente. É aquilo que eu falo. Vocês não vão sair no curso de pedagogia, por exemplo, no curso de história, ou enfim, qualquer outro curso de licenciatura, ou se alguém estiver fazendo alguma área que esteja vendo essa questão aqui. Serviço social vê também a avaliação da educação, mas a gente não vai ter nenhuma instituição de educação superior que vai falar assim, ó, torne-se um professor com varinha. Paulo Freire já dizia isso. Ninguém torna-se professor, ninguém nasce professor, torna-se professor. É com a vivência, é com a prática, são com os problemas do dia a dia, né? É com um processo de amadurecimento dentro da prática pedagógica que nós vamos adquirindo isso, né? O que é. E aí a gente vai ter outra etapa aí de retenção dos alunos, que vai ser no 9º ano. No 9º ano, justamente por conta dessa pressão que eu estava falando agora há pouco. Que era essa pressão de saber que eu já tenho que escolher qual é a profissão que eu tenho que seguir dentro da minha... né, nos próximos 3 anos. Eu já entro com a cabeça tendo que saber o que eu quero, e muitas vezes são os pais que decidem isso. Eu tenho uma filha aqui em casa, minha filha, a Lívia, ela ingressou agora no 1º ano do ensino médio. E também, óbvio, mesmo eu tendo conhecimento disso, eu assumo a minha culpa, porque eu já começo a questioná-la. Óbvio que é o nosso papel como pais, né, fazer com que eles comecem a pensar, porque senão vira também bagunça, né? Mas já começa a questionar, qual é a profissão que te chama mais atenção? O que é isso, o que é aquilo? E ela começou a fazer o ensino médio numa escola pública e agora ela foi transferida para o Instituto Federal de Brasília, fazer um curso técnico vinculado ao ensino médio. Ela que disse que queria fazer eventos e tal, eu consegui, através de sorteio, colocar ela lá no IFB, eu moro aqui na Asa Norte, não sei se todo mundo é de Brasília, mas IFB aqui da 612 Norte, eu acho, alguma coisa assim. Então, ela vai começar agora esse processo. Então, essa pressão social que se estabelece, isso é um processo sofrido. E muitas vezes os alunos, eles são retidos, por exemplo, no 1º ano do ensino médio, por conta disso, por conta dessa pressão. Às vezes não é intencional, mas no inconsciente dele, ele não se acha preparado para seguir, não se acha ainda no processo de escolha. Então, às vezes nem está sempre vinculado ao processo de ensino-aprendizagem, mas mesmo de uma construção de uma pessoa com formação, né, como ser, né, como uma persona social e que precisa decidir sobre sua vida profissional. Fazer faculdade que elas gostam. Exatamente, Ana, exatamente. Olha, Ana, eu vou te dar um exemplo aqui meu. Eu também tentei durante muitos anos. Pra você ter ideia, eu tentei. Olha, e eu não. Meu primeiro vestibular na UNB eu fiz para estatística. Depois eu tentei letras japonês. Olha que viagem. Letras japonês. Depois eu tentei para. Não, só foi para esses 2. E aí, nesse mesmo, eu fiz para história.
que na época eu formei, a minha primeira graduação eu fiz no CEUB, que História era presencial. E era um curso muito melhor que a UNB, tá? Desculpe aí, mas era assim, melhor que a UNB. Pela organização do currículo, eu analisando hoje. E depois, quando eu decidi fazer pedagogia, isso quando eu já estava em sala de aula, quando eu não tinha essa pressão de fazer vestibular, de não sei o quê, eu passei em primeiro lugar em pedagogia na UNB. Então... Professor, eu tentei muitos anos, ó, eu tentei em 98 pelo PAS, quando eu estava no ensino médio, fiz 1, 2, o último eu perdi o prazo na época, o terceiro. Quando eu terminei, eu fiz prova lá direto, fazia prova vestibular para ver se eu passava, fiz umas 3 ou 4 vezes, depois eu casei, tive minhas filhas, então aí fui passando o tempo, entendeu? Mas eu sempre queria fazer, era letras. Eu tenho também no CEUB matemática. E adoro pedagogia, adoro. Não sei se é porque eu já tenho esse dom, mas eu adoro fazer pedagogia. O meu sonho era fazer pedagogia. Eu gosto, eu acho que a pedagogia foi o curso que me deixou muito mais, assim, com horizontes, e me abriu muitas portas, muito mais que o curso de história na minha vida. Porque historiador de duas uma, ou você vai trabalhar em museu, ou você vai trabalhar no arquivo, ou você vai trabalhar em sala de aula. Pedagogia, não. Pedagogia, você tem N possibilidades, porque as pessoas acham que pedagogos só trabalham com criancinhas, né? Quando eu coloco assim, por que você escolheu o curso de pedagogia? Aí a maioria das respostas que eu recebo é assim, porque eu gosto tanto de criança, porque eu gosto tanto, me identifico tanto, acho tão bonitinho trabalhar com as crianças, o processo de alfabetizar. Só que se esquece que existem N possibilidades. Eu tenho pedagogia empresarial, eu tenho pedagogia hospitalar, eu tenho pedagogia voltada para educação especial, eu tenho educação de jovens e adultos, que é uma modalidade que eu já atuei, que eu sou assim, apaixonado pela educação de jovens e adultos. Foram pessoas que, assim como nós, em determinado momento, não tivemos a oportunidade, por N motivo, seja social, pessoal, profissional, de não dar continuidade aos nossos estudos. E econômico, né, principalmente, que a maioria das pessoas largam seus estudos porque precisam ajudar dentro do fomento da família, né? Precisam ali ajudar dentro dos recursos financeiros. Muitas das pessoas largam a escola, gente, por incrível que pareça. Não sei se vocês já fizeram a disciplina de educação de jovens e adultos, eu espero que vocês, quando cursem comigo, porque eu amo essa disciplina, a gente trata muito disso. Quando a gente fala que é um contexto histórico que a pessoa não que é o Estado permitir que ele dê continuidade aos seus estudos, porque ele não teve a oportunidade no momento certo, por N motivos, seja a menina porque teve que engravidou cedo e teve que cuidar do seu filho, seja o cara que teve, o rapaz que teve que, se eu tivesse, como eu já falei para vocês, se eu tivesse seguido as orientações do meu pai e da minha mãe, eu não tinha nem cursado um curso superior, porque eles diziam que fazer faculdade era besteira, que eu tinha mesmo era que trabalhar, que eles tinham essa mentalidade, eles vieram dessa mentalidade. E quantos não escutam isso dentro do seio familiar? Vai trabalhar porque você precisa sustentar a família, vai trabalhar porque não sei o quê, isso tudo não leva a lugar nenhum, né? Infelizmente, ainda a gente tem muito dessa fala. E também nós vamos ter, a gente precisa entender que o ser humano é único. O ser humano possui concepções diferentes um do outro. Por exemplo, para mim, às vezes, a escola pode não fazer sentido. Para você, Ana, para você, Gleiton, a escola faz um sentido muito, 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 muito importante. Mas para outras pessoas, não. A forma também como as escolas são organizadas, são geridas, né, que a gente até brinca, tem uma piada nós da educação que a gente brinca, que a única instituição que é a mesma, as únicas instituições que são muito parecidas lá do período medieval é a Igreja Católica e a escola. Se você pegar, por exemplo, aquele filme lá, Em Nome da Rosa, você vai ver lá os monges, que isso engloba tudo. Os monges lá sentados enfileirados, onde quem ensina é um monge superior e todo mundo enfileirado, como se aquele professor, fosse o detentor, o mestre, fosse o detentor de todo conhecimento. Pois é. E eu também, Ana, eu comecei a trabalhar em 1997, no McDonald's. Eu fazia o ensino médio e trabalhava no McDonald's. E estudava na escola de música.
Então, assim, eram os 3 turnos. E mesmo trabalhando, assim, eu tive que me virar nos 30, foi muito esforço para eu conseguir me formar. E mesmo na graduação, e a gente fala, muitos de nós começamos uma graduação e nós desistimos no meio do percurso. Porque, gente, não é fácil. Vocês sabem disso, não é fácil você trabalhar 8, 9, às vezes 10 horas durante o dia e ter que enfrentar uma jornada acadêmica, e tem que enfrentar a leitura, e tem que enfrentar, sabe, esse processo acadêmico. Então, isso é um dificultador. E aí, quando a gente vem falar, por exemplo, de políticas públicas, né? Quando a gente pega, por exemplo, um estado governamental que diz que, olha, vamos trabalhar a questão do ranqueamento, da meritocracia. Como é que eu posso trabalhar a meritocracia, dizer que, por exemplo, um negro que mora na favela, que tem que subir o morro, que tem que pegar 4 ônibus, mais o trem, que não sei o quê, eu falo isso com conhecimento de causa, que eu já morei lá no Rio de Janeiro, que eu não entendia, que achava que carioca era preguiçoso, mas não é, porque tem gente que mora em lugares muito longe para chegar até o centro do Rio de Janeiro, tem que pegar trem, tem que pegar metrô, e eu achava que trem e metrô era a mesma coisa, e não é a mesma coisa, e tinha que pegar um ônibus, e tinha que pegar outro ônibus para chegar no trabalho, e chegava sempre atrasado. Eu achava que era preguiça, e não é, gente, não é. Se a gente pega esse mecanismo de processo educacional, e a gente pega essas políticas do Estado, de falar assim, olha, meritocracia. Que meritocracia é essa? Onde, por exemplo, eu tenho pessoas que têm acesso a carro próprio, a motorista, que seja, até aqui em Brasília, que nós somos privilegiados, né? Que nós temos uma infraestrutura muito boa, comparado, por exemplo, já fui professor lá da UNB e dei aula, por exemplo, no município chamado Cariranha, onde os alunos andavam 80 quilômetros para ter acesso à internet, sabe? Então, assim, a gente precisa parar de ficar repetindo certas coisas, ideologias burras, olhando só para a nossa bolha, esquecendo do outro, esquecendo que existem pessoas que não têm as mesmas condições de ter acesso à educação como outros têm. E óbvio, e aí eu vou dizer que, por exemplo, quem tem que pegar 4 ônibus, mais 3 trem, mais não sei o quê, para ter acesso à educação, é o mesmo que tem um motorista particular, é o mesmo que estuda na melhor escola, é o mesmo que tem uma alimentação fantástica, maravilhosa? Não é. Então, gente, equidade não existe para a gente poder falar de meritocracia. Meritocracia é lindo, desde que a gente tenha equidade. Desde que todo mundo tenha as mesmas condições para poder chegar, por exemplo, a um status de um grande executivo, a passar numa das melhores universidades, daí por diante. E aí a gente vai tratar aqui do SAEB, falando só para a gente, rapidamente, desse contexto do SAEB. O SAEB, ele tem sido realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, que é o famoso INEP, né, que está parado, e eu tenho amigos que trabalham dentro do INEP que falam que lá simplesmente as coisas estão paradas e nada anda, neste momento atual. Mas é desde 1990 que vem fazendo essa política de avaliação aqui no Brasil. Então, a gente tem aí dados estatísticos da aferição da qualidade da educação brasileira desde a década de 90, desde 1990. E o objetivo do SAEB é verificar justamente essa qualidade e onde existe equidade e eficiência da educação básica brasileira. E aí a gente tentar identificar também quais são os problemas e as diferenças regionais, como eu já tinha falado para vocês. A gente vai ter aí, dentro desse contexto histórico do SAEB, na primeira edição, ela foi avaliada de uma forma amostral. Quando eu falo de forma amostral, eu estou dizendo que só alguns grupos, algumas escolas de todas as regiões foram avaliadas, né? Não foram todos os alunos, como é hoje. E, inicialmente, o que se avaliou foi o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo, e os sétimos anos, né? Porque era outra organização, a gente não tinha essa organização até o 9º ano. Então, não existia também a BNCC, tá? Então, a gente tem que ter essa lembrança histórica de como era a organização anteriormente. E aí a gente vai ter, em 1993, a segunda edição do SAEB, que foi com a adoção do mesmo formato da primeira versão e que tentou buscar
um aprimoramento dos processos. Já em 1995, a gente vai ter a terceira edição, ó, perceba que ela acontece a cada 2 anos, tá? O SAEB ele é aplicado a cada 2 anos, não é todo ano que a gente tem a avaliação do SAEB, porque é uma organização logística muito grande, né? Então, a gente avalia nacionalmente, e é uma coisa que é censitária, obrigatória para todos, a logística é muito maior, diferente, por exemplo, do Enem da vida. O Enem da vida, as pessoas buscam o exame, né? E é um exame, é ele que vai atrás daquilo. Ele não é obrigado a fazer o exame. Ele faz para ter acesso às políticas públicas, de acesso à educação superior. Mas é um querer dele, não é obrigatório. Aqui já é obrigatório. E aqui a gente vai ter já em 1995, na metade da década de 90, a introdução de uma metodologia, que foi a teoria de resposta ao item, o TRI, que aí a gente vai aprofundar o que é esse TRI a partir na próxima aula, que eu pedi para a Michelle falar um pouco mais disso e introduzir os dados contextuais. Então, esses dados contextuais é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. É eu verificar quais são os outros elementos que fazem com que a minha qualidade seja boa ou seja má avaliada. Tá? Já em 97, nós vamos ter aí a elaboração de uma matriz de referência. Também iremos aprofundar isso na próxima aula, na próxima semana. O que é uma matriz de referência? É eu ter um quadro, um norte, para eu dizer o que eu vou analisar, o que eu vou cobrar dos alunos, por exemplo, direcionado ao letramento, né, língua portuguesa, e à matemática, né, ao letramento matemático. Quais são, o que o aluno precisa saber quando ele termina, por exemplo, o 2º ano? Quando ele termina, por exemplo, o 5º ano, quando ele termina o 5º ano e até quando ele termina a 3ª série do ensino médio. Tá? Já no finalzinho da década de 90, eu vou ter já aí a 5ª edição, e aí vai ter uma tentativa, por isso que eu sempre falo para vocês, na história da educação brasileira, nesse movimento de políticas, de ideologias, não sei o quê, a gente vai ter sempre assim, a gente vai dar 10 passos à frente e 15 passos atrás. 10 passos para frente e 15 passos atrás. Muitas políticas que a gente tem hoje já são políticas que foram previstas lá na Escola Nova, lá na década de 20, né? 1932, por exemplo. Quando a gente tem Madre Teresa de Montessori dizendo que as crianças com necessidades especiais precisam ter um cuidado específico. Quando eu vou dizer que as crianças pequenininhas precisam ter materiais pedagógicos propícios para ela. E quando eu falo materiais pedagógicos, estou falando da carteira, que tem que ter um tamanho apropriado para ela, até do livro didático, que eu não posso utilizar os mesmos recursos didáticos para todo mundo. Então, lá na década de 30, eu já falava, por exemplo, de financiamento da educação superior. A gente fala de FIES hoje, achando que isso é uma novidade que veio do presidente do FHC, Fernando Henrique Cardoso, que deu progressão para o ProUni, depois com o governo Lula. Mentira, isso já estava previsto, desde a década passada. Então, desde o século passado. E a gente fica nessa achando que as coisas são inovadoras, e não são. E a gente retroage, aí sempre fala, não, isso não é a prioridade para agora, isso não é a prioridade. E isso a gente identifica aí na aplicação da 5ª edição do SAEB, onde a gente tentou incluir testes direcionados à geografia. Mas aí, lá em 2001, adotou um novo foco e passou a avaliar somente os conteúdos de língua portuguesa e matemática, ou seja, retroagimos, sabe? Então, assim, já era para a gente ter um sistema de avaliação onde nós avaliássemos todas os componentes curriculares, da língua portuguesa até a educação artística, até musicalização. Aí eu pego, por exemplo, um Enem da vida e cobro lá. Eu vou cobrar sociologia, vou cobrar música, né? Eu posso escolher entre sociologia, filosofia, música, para eu poder, né, dependendo da minha área de conhecimento, sendo que eu nunca tive isso na minha formação na educação básica. E aí o pai, a mãe, o aluno tem que se virar e escolher estudar sozinho, ou ter condições. Aí eu te pergunto, a gente tem equidade dentro do processo avaliativo, dentro do processo de ensino, aprendizagem? Não tem, E aí a gente vai ter aqui em 2005
o SAEB passa por uma reestruturação e a gente tem aí uma subdivisão, né? O SAEB vai ser composto por outras avaliações, já devem ter ouvido falar dessas avaliações, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica, que é a ANEB, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, a ANRESC, e também ela é conhecida também como Prova Brasil, né? A Provinha Brasil. Então, dentro do SAEB, eu vou ter essas categorizações, essas subdivisões de avaliação. Olha, mais uma modificação dentro do processo avaliativo em larga escala. Aí, lá em 2007, a gente vai ter o famoso IDEB. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que ele vai juntar tanto os dados do censo escolar, tanto os dados do SAEB aí, do conhecimento em língua portuguesa e matemática, como dos dados contextuais, e vou criar um índice estatístico para eu dizer, olha, as escolas que disseram que não tem biblioteca tiraram nota ruim, abaixo do projetado em língua portuguesa, e dentro dessas escolas eu tive um número de evasão X, ou eu tive uma rotatividade de profissionais da educação tanto. Então, cruza-se todos esses dados, que aí vai gerar esse índice do desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. E aí a gente vai ter as edições de 2009 e de 2011, que vão aprofundar esse modelo de avaliação em larga escala. E aí, gente, a gente vai ter aí, em 2013, a avaliação nacional, tanto a ANA, que era prevista pelo Pacto Nacional de Idade Certa, que era o famoso PNAE, que aí vocês vão estudar isso um pouquinho mais quando vocês estiverem falando de políticas públicas da educação brasileira. São políticas públicas que a gente teve durante o percurso da educação em que tentou se agregar mais valores. Tanto é que essas avaliações que eu falei anteriormente, aqui, ó, que era o ANEB, a ANRESC e a Provinha Brasil, deixaram de existir. Porque um belo dia o governo falou, olha, isso aqui não tem validade, vamos tirar isso porque não serve mais. Por isso que eu sempre falo que dentro da avaliação em larga escala, da avaliação das políticas públicas, da política pública da educação brasileira, a gente vai ter avanços e retrocessos. E eu até brinco, é mais retrocesso do que avanço. Por que isso, gente? Porque a educação, ela brilha nos olhos dos governistas, ela brilha nos olhos do Estado, de quem está à frente ali. Por quê? Porque é uma instituição que possui maior renda, né, maior recurso financeiro, é uma instituição que vai mexer ali com o intelectual, é aquela velho paradigma que a gente fala. Quem é que quer que o povo brasileiro seja educado? Que questione. A pessoa, quanto mais estuda, mais tem conhecimento, mais questionador é. Para o Estado, isso não é bacana, porque quanto mais eu tenho grupos organizados, intelectuais, que questionam o governo, mais eu tenho bloqueios para poder fazer as minhas políticas, digamos assim. Hoje, por exemplo, nós temos aí, ó, graças à educação, nós temos movimentos de minorias que até então não tinham voz, como, por exemplo, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, o movimento, enfim, vários movimentos indígena, que hoje está tendo voz. Hoje eles estão indo e questionando, opa, pera lá, tá errado. Não vamos fazer isso. Porque essa mentalidade de que eu sou o presidente, eu sou o governador, eu sou isso, eu sou o executor, eu que decido quais são as políticas, não cabe mais. Porque o povo brasileiro, levando em consideração a questão histórica brasileira, tem mais conhecimento de causa, tem mais conhecimento educacional e para questionar os seus direitos. E aí, nesse ano de 2013, nós vamos ter aí de caráter experimental, mais uma vez, aí lembra lá que foram incluídos lá ciências em anos anteriores, lá na década de 90, aí depois tiraram, aqui em 2013 eles voltam novamente. Agora vamos colocar de novo ciência da natureza, história e geografia, né? Porque que não gerou resultado, porque não divulgaram esses resultados para a população para verificar. Ninguém nem sabe, gastaram dinheiro com a aplicação desses testes de ciência da natureza,
história e geografia, e nunca foram divulgados. Nenhuma escola que participou desses testes sabe quais são os resultados adquiridos dentro desse processo avaliativo. E aí a gente vai ter, em 2015, a plataforma Devolutivas Pedagógicas, que foi um projeto muito bacana, que a escola, ao receber a nota, o seu índice da educação básica, o IDEB, a partir do SAEB, dos dados contextuais, do censo, ele vai gerar um documento chamado Plataforma Devolutivas Pedagógicas. O que era essa plataforma? Essa plataforma dizia para a escola, ninguém tinha acesso, cada escola tinha acesso a essa plataforma, que dizia, olha, escola, na língua portuguesa, seus alunos foi bem nisso, nisso e nisso e nisso. Em matemática, ele foi bem nisso, nisso e nisso. Já ao passo que, em língua portuguesa, ele não se saiu tão bem nisso, nisso e nisso. Dando alternativas pedagógicas para a escola para serem adotadas como estratégias de melhoria dentro do processo de ensino-aprendizagem. Isso foi muito bacana em 2015. Só que, mais uma vez, em 2017, veio alguém aí, um presidente do INEP, e falou, não, vamos acabar com essas devolutivas pedagógicas, porque isso não nos interessa, né? E aí a gente também tem a inclusão do terceiro ano do ensino médio, né, dentro do processo avaliativo. E aí, em 2018, que é onde a gente chegou, a gente vai ter a BNCC, que a BNCC vai vir com novas habilidades, aí um processo do sistema de avaliação, que agora eles estão discutindo como vai ser, o que eles estão chamando de novo SAEB, mas, pelo visto, creio eu que não será aplicado esse ano, em virtude da pandemia que nós estamos vivendo, e também porque não vejo, e eu falo isso como detentor de causa, por ter pessoas dentro do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, lá no INEP, que dizem que não está tendo nenhum movimento, que a gente recentemente teve a troca do presidente, teve a troca da Secretaria de Avaliação. Então, essa movimentação constante, a gente não consegue dar uma continuidade dentro das políticas públicas, né? Então, a BNCC é um documento que veio pensando nessa reorganização dos currículos, como a gente já tratou aqui ao longo dessas unidades, a unidade 1, a unidade 2, e aqui a gente bateu também um pouquinho dentro dessa tecla. Bom, gente, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco desse aspecto do que é esse sistema de avaliação e tentarem assimilar que a avaliação, ela parte tanto do micro, que é nós, docente em sala de aula, como ela serve como base para análise das políticas públicas, da aferição da qualidade da educação. Que nós, professores, precisamos ter esse cuidado. Imagine que você, professor, é o presidente da República e que os seus alunos são os estados e municípios. É o mesmo processo, só invertam na questão do micro para o macro. É o mesmo processo. Dentro da tua sala de aula, no processo avaliativo, seguindo lá a avaliação avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação comparativa e avaliação somativa, você consegue lá, lembra que lá no primeiro slide eu coloquei, que você também consegue saber se o seu planejamento foi bem naquela temática, se sua aula alcançou os objetivos que você estava proposto. Da mesma forma, o Estado faz a mesma coisa. O SAEB vem para isso. Eu aplico um sistema de avaliação para eu verificar se minhas políticas públicas, por exemplo, com transporte escolar, com merenda, do livro didático, elas estão alcançando os objetivos que estão previstos. Aonde? Em que planejamento? Na minha base comum curricular. Ok? Me fiz entender? Professor? Diga. Essa nova política pública agora no terceiro ano, no ensino médio, né? Eles fez tipo, igual o senhor falou, eles fazem, depois retrocedem, né? Eu lembro que quando tinha aquele curso técnico para todo mundo fazer naquela época, mais ou menos no ano 2000, 99, 2000, não, até antes, né? A gente tinha algumas matérias no primeiro ano, algumas matérias no segundo,
Também isso está acontecendo hoje, só não tem isso, até o curso técnico voltou, porque tem uma amiga minha que ela botou a filha dela no curso técnico, ela já faz o ensino médio junto com o curso técnico, né? Só que hoje está diferente, né? Eu peguei essa época também, por exemplo, o meu sonho era, eu já viajei demais, sabe? Eu já quis ser estatista, já quis ser enfermeiro. Nessa época, eu fiz prova para técnico em enfermagem, lá no Penorte, que só tinha lá no Penorte. Você é de Brasília, né? Eu sou lá da expansão do setor, lá do Penorte, do lado. Então tu conhece o 65, era 105, o 5 do Penorte? Eu estudei lá. Meu ensino médio. Pois, eu estudei lá também, de 93. Eu estudei lá em acho que foi 98, 97. Não, foi antes, 96, 97, mais ou menos assim. Não, eu estudei lá 97, 98 e 99, foi. Acho que eu estudei assim também. Pois é, aí lembra que lá não tinha os meninos que estudavam técnica de enfermagem, que ficavam o dia todinho lá? Isso, aham. Aí elas não tinham, por exemplo, sociologia, nem história, nem não sei o quê. Mas tinha... Aí eu fui estudar lá porque eu fiquei na lista de espera e queria... Eu falei, não, vou fazer um acadêmico aqui, porque vai que me chama, eu já tô aqui mesmo. Aí eu garanto a vaga. Pois é, o que eu queria mesmo era acadêmico, só que eu tive que fazer o curso técnico na época. Eu sou formada em contabilidade, né? Assim, formei nesse curso técnico. Só que eu adoro matemática, por isso que eu fiz ele. Mas eu sempre estava do lado da área da educação. Eu sempre gostei dessa área. Pois é. Mas hoje está diferente o currículo, viu? Hoje é obrigatório ter todos os conteúdos, mas as específicas dos cursos técnicos. Isso, minha filha entrou agora no primeiro ano. Aí eu conversando com a professora dela, né, lá na escola, era 12 matérias no ano todo, né? Antigamente. 12, se eu não me engano, 11 ou 12. Ela só tem 6 agora, e vai fazer mais 6 no outro semestre. Só que matemática e português e ciências humanas, se eu não me engano, porque nunca sai. Sempre tem agora mais... É em regime semestral agora. Isso. Eu achei mais interessante, porque eu acho que você, com poucas matérias, você se interessa mais. Né? E pouco conteúdo, né? Não tem tanto de coisa para... Exatamente. Isso aqui é no Distrito Federal, viu? Mas você pegar o resto do Brasil, ainda continua da mesma forma. E aqui, pasmem, quando a gente foi tentar implantar, eu falo isso porque eu participei dessa implantação do novo ensino médio, que era em regime de semestralidade. No primeiro semestre você vê determinadas matérias, aí no segundo, você da turma X vê tais e tais matérias, depois no segundo inverte. A outra turma vê isso, e esse aqui você vê isso, aquilo. Isso. Só que ela falou assim que matemática e português nunca sai. Sempre tem que ter. Exatamente. Eu acho que, igual você falou aí agora, que eles são... E a carga horária é maior. Mas são avaliados por matemática e português, né? E, obrigatoriamente, eles possuem uma carga horária maior. Desde lá do ensino fundamental, você pegar no ensino fundamental 2, que a gente chama de anos finais, você vê lá que na grade horária a gente tem mais matemática e português. Porque pelas diretrizes nacionais, a carga horária de língua portuguesa e matemática ela é bem maior do que das outras. Né? E o conteúdo é bem maior também, né? Isso eu acho interessante. Assim, eu estudei numa época assim, todas as séries você reprovava. Se você não sabia, você reprovava e voltava para a primeira série. Então, assim, eu achava que a gente aprendia mais. Hoje em dia eu não falo que não aprende, eu falo que você não sabe agora, o ano que vem você vai aprender. O que você não sabe, tipo assim, eu acho isso uma carga muito grande. Igual quando eu conversei com a professora da minha filha. Você faz o primeiro e o segundo ano, e o terceiro. Se você vai passar para o quarto, mais ou menos isso, né? Se você não aprendeu a ler e escrever ali, quando você fazer o quarto ano em diante, você não tem uma base. Sim. Entendeu? Eu acho isso. Sim. E você não reprova. Entendeu? E Ana, e quantos alunos eu tenho, que você vai ter, que eu sei que você vai ser professora também de graduação um dia, quantos alunos terminam o ensino médio, entram no curso de pedagogia, de licenciatura para ser professor e não sabem nem escrever? Pois é.
Sabe, é bem complicado isso, é muito complicado. Assim, o senhor fala que a educação aqui em Brasília é uma das melhores, mas, assim, tem países, eu acho interessante que em alunos, que eu já vi em reportagem, em vídeos, que eles são tão interessados na educação, por mais que lá seja uma educação mais humilde, mas eles passam vão de barco, vão de, não sei, de várias coisas, né, para estudar. Então, eu acho interessante que eles buscam isso. Um exemplo claríssimo disso é o próprio Vietnã. O Vietnã, que passou por guerras durante anos e anos e anos, é uma das melhores educações do mundo. E aí tem todo um contexto, né, Ana, por trás. Tem questão cultural, tem questão da formação do país. O nosso país, quando a gente faz análise histórica de como ele foi constituído, né, de quem veio povoar o Brasil, vocês sabem que o Brasil foi povoado por pessoas que eram presas lá de Portugal. Então, quando a gente, Boris Fausto que fala muito disso, o famoso jeitinho brasileiro, vem justamente nessa época de povoamento, que é tudo querer ganhar em cima, sabe, dar um jeitinho, eu só faço isso se você me der algo em troca, sabe, o famoso homem cordial, que ele fala muito disso. Então, assim, esse machismo, esse processo colonial que nós temos, sabe, de querer copiar coisas lá de fora, de acharmos que a questão da divisão social, da classe social, de achar hoje que está tão latente isso, da gente ver ministro da Economia dizendo que empregada, que bom que o dólar aumentou porque empregada doméstica não vai para Disney, que bom, agora pobre quer viver 100 anos. E a gente sabe, então assim, esse é o resquício que nós temos. E quando a gente tem isso dentro da fala de quem está lá na frente, né, quem está governando, replicando esse tipo de discurso, aí é muito complicado, sabe? A gente falar de educação, é muito complicado a gente ter, porque, não sei, sabe? E isso mexe com a gente, com nós que somos educadores, porque parece que o nosso trabalho não segue adiante. Porque parece que tudo que a gente faz pela educação e a gente coloca as pessoas para refletirem, para pensarem e aceitam o discurso dessa forma, sabe, sem questionar e simplesmente dizer, não, porque tá certo, porque é isso, porque é aquilo, sabe, a gente começa a ter essa repetição, e a gente vai ter esse discurso dentro dos seus familiares, que a educação não é importante, que é melhor, aquilo que, como você escreveu e que eu também escutei dos meus pais, que tem que trabalhar em vez de estudar, sabe, que estudo não leva nada, ninguém para lugar nenhum. Então a gente tem muito disso, sabe? Ao passo que a gente vai ter, mas isso está mudando. Eu acredito muito na educação. Eu até brinco e falo muito que só a educação salva, porque é a única. Mas a gente está mudando isso porque a gente ainda tem resquício, porque os nossos pais vieram dessa mentalidade, que os pais deles ainda tinham essa mentalidade. E o Brasil é um país muito novo, né? Tem só 500 e poucos anos, então é muito pouco. É o quê? A gente pega aí desde o achamento do Brasil, a gente tem o quê? 10 gerações? No máximo. É muito pouco. E assim, como o senhor falou aí, educação, tem gente que fala que educação não leva a nada. Eu bato sempre na tecla para minhas filhas, mãe, eu quero ser assim, eu quero sair do país. Então, assim, se você quer uma coisa, você lute, porque só estudando você consegue. Exato. Tudo que eu falo para elas, tudinho, sempre põe a educação no meio, por quê? Porque se a gente não estudar, pela educação a gente abre os olhos, pela educação a gente vê coisas que a gente pensava que não eram diferentes, entendeu? E até consegue coisas, né? A gente é valorizado em certas coisas, tudo pela educação. Exatamente. Então tá, gente, extrapolamos aqui o tempo. Na próxima aula, eu vou trazer a professora Michele, se tudo der certo. Ela já confirmou, só se acontecer alguma coisa. Quando eu falei com ela, ela estava com Covid, mas eu acho que ela já se recuperou. E aí a gente vai tratar do Sistema Permanente de Avaliação aqui do Distrito Federal. Por que eu vou tratar disso, professor? Porque logo, nossos alunos aqui são do Distrito Federal, se não a maioria é de regiões aqui muito próximas,
e vamos ter logo, logo, concurso aqui da Secretaria de Educação que já foi autorizado. Então, eu não acho justo não tratar disso sobre algo que vai cair em concurso público. E uma coisa, vocês estão estudando, que todo mundo, eu pelo menos penso assim, todo mundo quer, a maioria quer ser servidor público, né? Uhum. Quem quer trabalhar em sala de aula, e realmente a Secretaria de Educação do Distrito Federal é um local muito bom para se trabalhar. Então, eu acho que isso, de fechar a nossa disciplina com isso, vai ser muito rico para vocês pelo menos vai ter um norte de saber, porque muita gente estuda para o concurso da Secretaria de Educação, não sabe que nós temos um sistema permanente de avaliação. E isso vai cair em concurso público, e eu digo com certeza que irá cair. Pois é, Gleice, tá vendo? Cai mesmo. CIPA-IDF. Então, próxima aula, Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Distrito Federal. Tá bom? Eu não vou falar, não vou dizer que fui eu que criei o sistema, que eu estava à frente desse processo, né? E aí eu passei o bastão para minha amiga, então deixa ela falar, porque senão fica muito... Só para quebrar um pouquinho. Viu? Um beijo, gente. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite a todos. Obrigado, professor. A aula muito legal. Bacana, gente. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Boa noite, Ana. Boa noite, Gleice. Boa noite, Yara.